Jesus. Bem-vindos à nossa escola dominical. Dentro do nosso programa de educação cristã continuada, neste trimestre nós estudaremos o fascinante tema Como interpretar a Bíblia, hermenêutica. Lembrando que se você faz parte do programa ou quer fazer, durante 3 anos, com uma frequência mínima de 75% nas aulas, você vai ter um certificado do ICI, esse certificado em Teologia Básica. As nossas revistas, elas estão disponíveis nas livrarias evangélicas, são de muito boa qualidade e o preço extremamente acessível. Você pode usá-las não só na escola bíblica dominical, como também em pequenos grupos. Nós estudaremos 13 lições no decorrer deste trimestre. E hoje nós já vamos entrar no tema a importância da hermenêutica. Eu te convido para você se preparar, pegar sua revista, a sua Bíblia, chamar outras pessoas, porque a nossa aula já vai começar. Nesta primeira lição, vamos estudar a importância da hermenêutica. E nos acompanhando temos uma classe representada por crianças, adolescentes e adultos. E eu queria começar fazendo a leitura do nosso texto áureo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. E também gostaria de lermos em uníssono a verdade prática. Vamos juntos? Deus é quem dá o entendimento para compreendermos as Escrituras. A nossa leitura bíblica, ela está em 2 Pedro, capítulo 3, verso de 15 até o 18. Irmão Ananias, poderia ler, por favor? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que leitura abençoada. A interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes para os cristãos. Sempre foi. E muitos têm receio de fazer estudos bíblicos por acharem que é muito difícil ou porque não são capazes. Mas nós vamos ver neste trimestre que estudar a Bíblia é uma grande bênção e que isso traz muito conhecimento e muito crescimento espiritual para cada um de nós. Mas é preciso que a gente tenha e faça observação de algumas regras. E isso é justamente o que diz a hermenêutica. Eu queria que vocês imaginassem uma coisa. Nesse ano nós vamos ter Copa do Mundo no Brasil. Gostamos todos de futebol. Mas, Lucas, você que gosta de futebol, imagina uma partida de futebol onde não houvessem regras estabelecidas, onde cada um fizesse aquilo que estava na sua cabeça. Então, uma hora atacava, uma hora atacava para um lado, para o outro, não havia juiz. Já imaginou como seria uma partida de futebol sem regra? Seria um caos. Não, é impossível ter alguma coisa sem regra, porque tem que ficar bem organizado. Pois, assim, uma partida de futebol sem regra... Ninguém iria se entender, não é? Não teria como entender. Pois é. Então, olha só, o estudo da Bíblia também é assim. Imagina se cada um fosse interpretar a Bíblia do seu jeito e do seu modo. Já imaginou como é que seria isso? Seria muito complicado. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa de determinadas regras, de pessoas que conhecem bastante a Bíblia, de bom senso, de sabedoria, para que a gente entenda de uma forma mais interessante aquilo que a Bíblia está dizendo e de uma forma mais competente. Vocês lembram de uma passagem
onde Filipe ele estava conversando com aquele oficial etíope? Vocês lembram disso? O Filipe perguntou para ele, compreendes o que lês? Aí o etíope respondeu, eu não estou compreendendo, porque não tem ninguém que me explique. Vocês lembram disso? Dessa passagem, duas coisas nós podemos observar. A primeira, que a simples leitura da Bíblia, em alguns aspectos, não significa que a gente entenda. E o outro, uma orientação adequada, competente, ela pode nos ajudar, sim, a entender a Bíblia. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês lembram na leitura do Ananias que tem um alerta muito grande, por quê? Porque tem algumas pessoas no nosso meio que deturpam a palavra de Deus, né? E que outras pessoas erram por desconhecerem as Escrituras, por não saberem. E a gente precisa entender que a interpretação, ela é necessária. E por que é necessária a interpretação? O Salmo 119, verso 89, ele diz que a principal razão é justamente essa dualidade entre a natureza humana e a natureza divina. Deus se revelando em palavras humanas, em linguagem humana. E isso é muito interessante. A palavra de Deus, ela tem uma relevância eterna. Ela fala para todas as épocas. Ela fala para todas as culturas. Ela não só fala naquele momento que ela foi escrita, para aquele povo, para aquela época, mas ela tem um sentido transcendente. Ela fala para todas as épocas e para todos os povos. E também ela tem um sentido local de aplicabilidade. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta e queria que você Leonardo, me respondesse. Leonardo, como tu achas que um livro que tem essa conotação, ele pode explicar isso? Falar um tempo atrás para todos os tempos e o tempo atual. Qual é a diferença desse livro? Como é possível esse livro falar nesses três tempos? Bom, de fato, a Bíblia ela é um livro diferente de todos, não é? E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda a Bíblia, o que se percebe é que ele é intérprete de si mesmo. Então, o Velho Testamento se completa com o Novo Testamento e vice-versa. Então, vários livros, todos os livros falando, inclusive, de uma mesma pessoa. Mas olha só, eu sei, a unidade, mas como você pode explicar que a Bíblia, ela transcende culturas, transcende épocas, transcende povos? Qual é a explicação da Bíblia? Para ela falar antigamente, falar hoje, ela fala amanhã, ela fala, e eu consigo aplicar a Bíblia no meu dia a dia. Qual é a explicação disso? Será a presença de Deus na Bíblia? Só sendo divina. Só sendo a inspiração de Deus na Bíblia. E essa é a explicação. Então, Deus ele se revela ao homem, mas há nitidamente a inspiração. Os homens, a Bíblia diz que eles não produziram as Escrituras por sua própria conta. Eles produziram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, para compreender a Bíblia, talvez o primeiro fator fundamental é você precisa do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos falar em seguida, no próximo bloco, sobre a clareza das Escrituras. E nós vamos entender que a Bíblia, apesar de ter algumas passagens pequenininhas que precisam de uma maior explicação, a Bíblia, em suma, ela é muito clara e muito acessível a qualquer um de nós. Então, pessoal, a Bíblia é muito clara porque Deus quis que assim o fosse. É a revelação de Deus para o homem. Mas a parte de Deus está perfeita, a parte do homem não. Então nós temos diferenças de linguagem, nós vamos falar até no último bloco sobre os desafios. Mas a Bíblia, ela é muito simples para ser entendida e essa é a vontade de Deus. Uma questão interessante é a comunicação. Comunicação significa pôr em comum. Comunicação é o processo de você transmitir e receber ideias, impressões, imagens e tudo mais. Você tem um emissor e você tem um receptor, um meio, um canal e você tem a mensagem. Toda comunicação, ela se baseia na suposição de que
o emissor será entendido pelo receptor. É isso que é comunicação. Então, lembre de uma coisa, cristianismo é, sem dúvida nenhuma, relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Relacionamento, a base de todo relacionamento é a comunicação. Por isso, Deus se revelou ao homem. Por isso, Deus se revela ao homem. Por isso que Deus se comunica com o homem. Porque Deus quer estabelecer relacionamento. Mas eu quero perguntar o tópico da nossa lição. Renan, eu estou vendo que tu estás pegando a tua revista, já leste, não é? Entendeste o que é hermenêutica? Sim, claro, porque, assim, logo como já vem vendo toda a lição desde o começo, que hermenêutica significa o ato de levar um entendimento algum entendimento de algo a outra pessoa. E a hermenêutica bíblica significa a hermenêutica bíblica é a ciência que estuda a interpretação das escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia. Muito bem, Renan. Então, apesar do nome ser um pouco assim grande, complexo, hermenêutica nada mais é do que a ciência, que é conhecimento sistematizado, metódico, que vai nos ajudar a entender e interpretar a Bíblia em cima de parâmetros basilares, de princípios basilares. Fechamos o entendimento, então, de hermenêutica? Pronto. Olha só, a importância da hermenêutica. Claro que ela é fundamental, porque ela vai nos ajudar a entender e a compreender, né? E mais, não é só entender e compreender, é aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, que é mais importante. Nós dividimos em 3 etapas bem simples a hermenêutica. Olha, a observação, a interpretação e a aplicação. Simples. Na observação, você olha para o texto e diz, o que esse texto me diz? É simples. Na interpretação, você diz assim, o que este texto quer dizer? Lembrando que nós temos aqueles 3 aspectos. Nós temos aquele aspecto escrito naquele momento, para aquela época, nós temos um aspecto que transcende tudo pela inspiração da palavra de Deus e temos também esse aspecto maravilhoso, que é hoje eu consigo entender, hoje eu consigo aplicar na minha realidade. E o terceiro ponto, que é justamente esse, aplicação. Como é que eu faço para botar isso em prática hoje? Então, são 3 aspectos fundamentais. Quando nós pensamos na Bíblia como uma junção entre Deus e o homem, nós temos alguns desafios. E até falamos, não é por causa de Deus, é por causa do homem. A Bíblia é um livro antigo. E nós temos alguns desafios. Vou citá-los alguns. Cronológico. Imagina só, tem textos que foram escritos há mais de 3.000 anos. Será que isso não é um desafio muito grande? Outro desafio, geográfico. Nós estamos a uma grande distância dos locais onde ocorreram as passagens e os fatos bíblicos. Então, por exemplo, estava pensando no outro dia, tem uma descrição de deserto, de camelo. Aqui a gente não tem deserto nem camelo. Aqui a gente tem floresta. É diferente. Então, existe um desafio de entendimento porque o aspecto geográfico ele é muito diferente daquele aspecto geográfico onde aconteceram os fatos bíblicos. Outro, cultural. Diferenças acentuadas entre as culturas dos povos ocidentais e dos povos orientais. Desafio linguístico, esse aí é fantástico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Hebraico, grego e aramaico. O hebraico e o aramaico, ele se escreve e lê da direita para a esquerda. Já imaginou isso? Que confusão! Não há separação entre as palavras. É tudo junto. E mais, não há vogais. As vogais estão implícitas, só consoantes. Nossa, isso não é um desafio? É um desafio muito grande. Imagina se não tivesse a hermenêutica para nos ajudar a entender essas coisas. A gente ficaria realmente complicado. E o espiritual? Existe uma enorme distância, sem dúvida nenhuma, entre a mente de Deus e a minha mente. Entre a mente de Deus e a nossa mente. E nós fomos corrompidos pelo pecado. Então, isso nos atrapalha bastante. Por isso, nós que precisamos da hermenêutica e de regras simples para nós podermos entender como a Bíblia, a revelação de Deus, ela chega até nós.
A revista fala alguma coisa interessante sobre Jesus como o melhor exemplo. Jesus, ele usava a Bíblia. A Bíblia de Jesus, evidentemente, era o Antigo Testamento. Não era o Novo Testamento que foi escrito a partir daí. Mas Jesus, ele cita inúmeras narrativas históricas. Ele fala sobre os personagens bíblicos. Ele cita os personagens. Cita Abraão, Noé, Ló, Isaac. Ele fala sobre as cidades. É muito interessante. Jesus, ele validou passagens, por exemplo, sobre a criação. Ele fez uma abordagem ampla, desde a fundação do mundo até os dias atuais. Então, Jesus, ele usava a Bíblia e colocava a Bíblia de uma forma irrefutável. Da mesma forma, Jesus, assim, a gente percebe que desde pequeno, quando ele estava ensinando no templo, lembram da passagem? Que José e Maria ficaram muito preocupados. Jesus, ele, o tempo inteiro, ele estava estudando a Bíblia. Ele estava ensinando nas sinagogas. Ele tem uma regularidade muito forte. E mais, Jesus, ele faz algo assim interessantíssimo, que ele, além de estudar a Bíblia, ele botava a Bíblia em prática. E ele era muito veemente, muito forte contra os fariseus, contra os líderes daquela época. Contra pessoas que ensinavam a palavra de Deus, mas que não as botavam em prática. Alguém lembra um nome? Consegues lembrar, Irã? Um dos nomes em que Jesus se referia aos fariseus, quando ele estava assim, que ele olhava os fariseus, e os fariseus eles não botavam em prática, queriam ensinar, mas eles não praticavam. Lembra que ele chamou alguns nomes bem fortes? Raça de víboras. Nossa, raça de víboras. Já pensou? Sepulcros caiados, lembra? Então, assim, muito forte. Jesus tinha essa conotação, porque Jesus, ele usava com regularidade, mas ele usava com autoridade. Aquilo que ele aprendia, ele colocava em prática. Jesus usou histórias que são histórias controversas, e a gente vai já pontuar essas histórias. No próximo bloco, a gente vai citar algumas delas e como Jesus vem ratificá-las para que a gente tenha a convicção que a Bíblia é, de fato, a palavra inerrável de Deus. Jesus sempre é o nosso melhor exemplo. E nós vimos isso nas narrativas históricas, que ele validou as passagens sobre criação, fez referências a inúmeros líderes, uma abordagem bastante ampla e uma coisa assim que serve de estímulo para mim, para você e de incentivo para mim, para você. Jesus, ele usava a Bíblia com muita regularidade e combatia veementemente aqueles que usavam a Bíblia também, conheciam a Bíblia de modo regular, mas que não a botavam em prática. E nós vemos isso nos nossos dias, nas nossas realidades, e precisamos ficar atentos para isso. A base de ensino de Jesus foram, por vezes, histórias que ainda são controversas. E você sabe que a Bíblia ainda tem alguns pontos controversos. É natural. A Bíblia, ela é enorme, escrita no intervalo de 1.600 anos, por 40 autores. Eu lembro que alguns anos atrás, há cerca de 30 ou 40 anos atrás, existiam mais de 1.000 teses contrárias a alguma controvérsia à Bíblia. Hoje essas teses elas não somam mais 100 teses. Cada ano a ciência vem corroborando os descobrimentos, as cavernas de Qumran, os manuscritos, as coisas que estão acontecendo, elas vêm se somando. E uma observação que toda a comunidade estudiosa ela tem. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, ela é o livro de maior acurácia científica. Não tem nenhum livro de acurácia científica tão latente quanto a Bíblia. Paulo, queres fazer alguma pergunta? Pois não. Sim, eu fiquei em dúvida. O que seria acurácia? Legal, foi bom ter perguntado. Acurácia é a precisão científica. E no mundo tem um livro que tem uma precisão bastante interessante pela sua antiguidade, que é a Homilíada de Homero. Mas a Bíblia, ela é muitíssimo superior à Homilíada de Homero. A Bíblia, ela cita passagens, lugares, personagens que foram comprovados pela história, pela geografia, pela arqueologia e por tantas outras ciências. Então a Bíblia não é só um livro espiritual, a Bíblia é um livro também que tem um respaldo histórico-geográfico muitíssimo importante. A Bíblia,
ela também tem alguma coisa assim que eu acho que é fantástico, que ela mesma se diz que ela é inerrante. Jesus, ele também reafirmou isso. E ele disse que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão, que da Bíblia ninguém tira um tio sequer. E isso para um livro que é milenar, para um livro escrito dessa forma, é algo incrível, é indescritível. Porque a Bíblia, ela vem dizer dela mesmo que ela é confiável e vem provar isso a cada momento. Para fechar, eu lembro de uma passagem assim muito interessante, todos lembramos. Toda a classe, todos que estão nos assistindo em casa lembram a tentação de Jesus. Vocês lembram quando Jesus ele foi ao deserto e ele foi tentado por Satanás, né? E naquele momento, depois de 40 dias de jejum, Satanás ele veio tentando Jesus justamente com a palavra, com passagens, né? E Jesus, ele refuta, ele vence, ele usa a palavra como arma contra Satanás e o vence de uma forma poderosa. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente está validando a Bíblia, né? É uma validação para todos nós pelas próprias palavras e colocação de Jesus, que vale não só para todos nós, mas ela vale também para Satanás, porque Satanás ele foi derrotado pela palavra. É tão incrível a palavra de Deus que a gente lembra que tudo foi criado pela palavra, que Jesus é o verbo que se fez carne. Classe. Importância da interpretação bíblica. Hermenêutica. Será que a gente consegue entender? Conseguimos compreender? Conseguimos ver que isso é importante para mim, para você, que estudar a Escritura é algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo que nos faz crescer em todos os sentidos e que é possível com regras básicas, com um pouquinho de paciência, a gente consegue entender tudo aquilo que o Senhor quer dizer para mim e para você. É fantástico, não é? No decorrer deste trimestre, eu te convido, a nossa classe, nós te convidamos para que você esteja conosco para aprender mais. E a minha oração, e a nossa oração, a oração da nossa classe, é que o Senhor possa desvendar os meus olhos, os teus olhos, os nossos olhos, para que a gente possa compreender as maravilhas da sua lei. Nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula e que na próxima semana nós estejamos novamente juntos. Vamos juntos para o céu. Até a próxima aula.